Bem-vindos ao Conceito Podcast. Eu sou Sônia Augusta Miranda e na bancada comigo ela, que é empresária do ramo imobiliário, Belquíria Oliveira. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você por ter me convidado. Um prazer estar aqui. Espero contribuir muito com esse tema que é de extrema importância, principalmente para nós mulheres, né, doutora? Sim. E hoje, no nosso bate-papo, iremos abordar incontinência urinária, que toda mulher passa por isso. E estou descobrindo que até homem também, né? E para falar sobre esse assunto, ela que é ginecologista, doutora Marcela Laender. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Espero poder ajudar e poder trazer algumas informações para poder fazer diferença na vida, né, na nossa vida e na vida das mulheres. Doutora, o que leva a pessoa a ter incontinência urinária? Então, a incontinência urinária, ela é uma perda involuntária de urina. Então, eu falo que não tem nada pior do que, né, assim, você espirrou e fazer assim. Então, a gente espirrou, a gente tem que fazer assim. Mas, geralmente, no meu consultório, infelizmente, as pacientes espirram e elas falam, doutora, eu tô fazendo assim. Então, é quando a gente perde esse xixi, que não é por uma vontade. Então, a incontinência é uma perda involuntária de urina. Por definição, nós temos dois tipos de incontinência. Então, a gente tem a incontinência de esforço, que é uma incontinência que quando eu espirro, quando eu tô tossindo, quando eu vou correr, quando eu vou fazer uma atividade física, eu espirrei, a uretra não conseguiu segurar e o xixi saiu. Não só quando a bexiga está cheia? Não, independente se ela está cheia ou não. Cheia. O esforço. Você está ali na academia fazendo treino, você não deu conta. Você fez um agachamento, você pegou uma carga mais pesada, você foi para a aula de jumping, você não vai conseguir pular, independente se está cheio ou não. O esforço, né, a pressão ali, a uretra não vai sustentar e a gente vai perder esse xixi. Então, é a incontinência associada ao esforço. E a gente tem a incontinência que a gente chama de urgência. Alguns chamam de bexiga neurogênica, bexiga hiperativa. Então, essa incontinência de urgência, aí é diferente. Nós estamos aqui sentadas, sem fazer esforço nenhum. De repente, vem uma vontade e eu perco esse xixi. É uma urgência. A pessoa não consegue identificar que está chegando o xixi e não consegue ir ao banheiro. Isso. Por isso que falam que é a bexiga neurogênica, que é a bexiga hiperativa. Porque você vai ter uma contração involuntária, porque veio uma ordem aqui de cima. Porque o cérebro mandou uma ordem, que não foi uma ordem que você queria mandar, e aí essa é a incontinência de urgência. Então, basicamente, nós vamos ter a incontinência de urgência, que é essa que vem uma ordem, né? E se a gente teve essa contração involuntária, e a incontinência de esforço, que vai ser ali por uma fraqueza ali, por uma hipermobilidade uretral. Eu vou tentar falar nomes não técnicos para nossas colegas que estão assistindo, para os nossos pacientes poderem entender. Então, vai ser essa fraqueza, como se fosse essa frouxidão. A uretra não deu conta de sustentar o xixi. Agora, por exemplo, uma pessoa, ela vai espirrar, sente aquela vontade, solta aquele pouquinho de xixi. Passaram-se mais 7 meses, acontece novamente. Isso pode ser chamado de incontinência ou não? Então, toda vez que eu tenho uma perda involuntária, eu vou chamar de incontinência, né? Eu tive essa perda involuntária. Mas essa perda tão isolada e esporádica, então, às vezes, ela teve aquela incontinência naquele momento, mas ela está com infecção de urina. Então, a infecção de urina gera uma perda involuntária de urina. Então, nem todo mundo que chega vai ser... E nós vamos abordar, eu acredito que vai chegar essa pergunta, né? Vamos tratar. Mas, assim, primeira coisa para eu abordar uma incontinência, eu quero um exame de urina. Porque a gente sabe que a bacteriúria pode provocar uma incontinência. Se você for fazer o exame, que eu vou falar mais para frente, do estudo urodinâmico, você nem consegue entrar para fazer o exame se você não tem o exame prévio de urina. Então, as infecções de urina, elas se manifestam geralmente com dor. Então, a paciente chega, está com a cistite, está ardendo quando faz xixi. Mas uma manifestação não clássica da infecção de urina é essa incontinência urinária. E aí, às vezes, você trata a infecção de urina e você estava com uma bacteriúria assintomática, como se fosse, porque você fala assim, mas não arde quando eu faço xixi. Mas você estava com a polaciúria, você estava fazendo mais xixi e você estava perdendo de vez em quando, e na verdade era só a infecção de urina. Tratou, resolveu. O que causa a incontinência urinária? Então, a gente vai diferenciar, né, da incontinência de urgência para a incontinência de esforço.
Então, geralmente, essa incontinência de urgência, que é essa contratibilidade ali involuntária, ela pode ter várias causas, Parkinson, alterações do sistema nervoso central, acidentes, né? Então, uma pessoa que teve um acidente com uma lesão de tal área que controlava ali a bexiga. A gente tem algumas crianças incontinentes, né? Por questões de lesões cerebrais. Alguns pacientes cadeirantes, dependendo da altura que foi a lesão, esse paciente ele não tem controle, ele tem que fazer sondagem. Então, essa incontinência de urgência, ela geralmente está relacionado ali com alterações do sistema nervoso central e com o nosso envelhecimento, a gente sabe que esse músculo ali da bexiga, o músculo detrusor, ele pode começar a responder mal aos estímulos. Entendeu? Tanto que o tratamento vem na base do bloqueio dos receptores ali nesse músculo da bexiga. E é um tratamento cirúrgico? Não, a urgência vai ser um tratamento medicamentoso. Tá vindo uma ordem da bexiga, e aí lá na bexiga, tá vindo uma ordem do cérebro, desculpa, para que essa bexiga contraia. Só que tá vindo uma ordem fora do horário, porque não foi uma ordem dada por mim. Eu tô aqui agora, eu consigo definir. Eu não quero fazer xixi, eu não quero parar o podcast para fazer xixi. Mas quando a gente tá com essa incontinência de urgência, eu não consigo responder. Quando eu assusto, o xixi saiu. Eu não espirrei, eu não fiz esforço. Então, a bexiga contraiu de forma involuntária porque o cérebro mandou. Então, o tratamento você me perguntou o que causa, mas vamos tratar. O tratamento dessa incontinência de urgência é fazer um bloqueio ali desses receptores. Porque aí os receptores vão estar bloqueados, então quando o cérebro mandar essa ordem, não vai acontecer. Então, é um tratamento medicamentoso. Eu vou citar alguns, assim, o mais famoso é a oxibutinina, que é o que a gente tem no SUS. O problema da oxibutinina é que ela dá muito efeito colateral. Então, acaba que as pacientes, às vezes, não toleram. E a gente sabe que essa incontinência acomete mais mulheres mais velhas. Então, às vezes, ela já é idosa, ela já tem seus 70 anos, ela já está acamada, ela já tem outros déficits, ela já está fazendo uma demência senil, ela já pode ter um quadro depressivo, e aí tudo bem, ela está de fralda, você precisa resolver a incontinência, mas às vezes você dá a oxibutinina, você resolve a incontinência, mas você piora esse quadro de prostração do idoso. Então, o tratamento que a gente tem liberado hoje via SUS, que é o mais em conta e que está disponibilizado, dá muito efeito colateral, que geralmente é a boca seca, dentre outras coisas. Então, às vezes o paciente não tolera, porque a oxibutinina não é seletiva. Ela não bloqueia só o músculo da bexiga, ela não age só na bexiga. Então, agora já vieram alguns bloqueadores mais modernos. Então, atualmente, a gente usa muito a solifenacina. São caros esses medicamentos? Um remédio vai girar ali em torno mês de 150 a 300 reais, se você pegar o mirabegrona, por um exemplo, que é o mais seletivo de todos. Para a população, pela maioria da população, é um valor considerável. Mas o tratamento da incontinência de urgência, que é essa bexiga hiperativa que está contraindo sem a nossa ordem, ele é medicamentoso. Não adianta operar. Operar não vai resolver. Doutora, gravidez e obesidade. A incontinência urinária acontece nessas pessoas? Sim. Geralmente, pensando na incontinência de esforço. Então, o nosso assoalho pélvico, ele tá, na gravidez, tem um peso muito grande aqui, nesses músculos que estão sustentando aqui a nossa pelve. Então, todo mundo acha que é a via de parto, né? Não é só a via de parto. Então, se você teve parto normal, ou se você teve parto cesariana, independente da via de parto, só de ter estado grávida e ter proporcionado esse peso no assoalho pélvico, você já vai favorecer ali uma fraqueza dessa parede e você pode ficar incontinente mais para frente. Isso pode favorecer. Então, tudo que vai gerar trauma ali embaixo, que vai gerar rotura dessa musculatura e que vai gerar fraqueza, pode favorecer. A obesidade, então, quanto maior o peso, mais você está provocando ali um desgaste nessa musculatura e vai piorar. Tanto que o tratamento, a base do tratamento, começa na fisioterapia. O que é a fisioterapia? Nada mais é do que a musculação trabalhar e fortalecer o músculo do assoalho pélvico. A uretra mora na parede de cima da vagina. Então, se você vai fazer xixi, algumas pacientes acham que estão fazendo xixi pela vagina. Não.
A vagina é um tubinho e aqui na parede de cima sai o tubinho que é a uretra, entendeu? Com o peso que vem do nosso corpo, da gravidez, com o nosso envelhecimento, acaba que essa parede aqui de cima, ela vai ficando mais fraca, Vai ela abaixando. vai enfraquecendo. Algumas vezes ela pode até vir para fora. Aquela paciente fala assim, tô com uma bola na vagina. Ela prolapsou, fez um prolapso da parede anterior, né? Que a gente chamava de prolapso vesical, agora a gente fala de parede anterior. Então, isso aqui vai ficando fraco. E à medida que vai ficando fraco, essa uretra vai ficando mais móvel e vai perdendo a força e ela perde xixi. Então, as crossfiteiras, não fiquem com raiva de mim. Mas o crossfit, se feito com muito impacto, quem pega muita carga mesmo na academia, quem faz aquela força muito grande ali, isso piora. Tem até um estudo em andamento provando, né, que as meninas do CrossFit, elas acabam que com o tempo muito longo ali, elas acabam ficando incontinentes, elas fazem incontinência de esforço. Mas aí faz fisioterapia, né? Para resolver. E aí vão ter vários tratamentos. Então, assim, só finalizando, se você for nos campeonatos de CrossFit, você olha no chão, às vezes você acha que é suor, não é, é xixi. É xixi. De tanta força. Então, a gravidez, o parto, a obesidade, tudo que vai gerar muita força pode provocar a rotura e a fraqueza desse músculo, entendeu? Então, a fisioterapia, ela vai tratar os dois. Porque na hora que eu faço físio e que eu fortaleço essa musculatura, eu fortaleço o músculo detrusor da bexiga. E aí os receptores se organizam melhor e eu consigo uma resposta melhor. Então, por isso que a físio melhora essa bexiga hiperativa. E a físio também vai melhorar essa bexiga, essa incontinência de esforço. Porque eu vou malhar ali, eu vou fortalecer tudo. E vai resolver. Então, o pilar, primeira coisa que todo mundo tem que fazer, fisioterapia. Isso é um ponto. Se você está incontinente, você ainda não está fazendo fisioterapia pélvica, você tem que começar, você tem que procurar e fazer uma avaliação. E a gente vai começar por ali, pela fisioterapia pélvica. Você falou que criança também pode ter incontinência urinária. Qual que é a idade mais, como é que eu vou te dizer, mais comum de ter a incontinência urinária? Não vai ser comum na criança. Crianças incontinentes, de uma forma geral, elas tiveram alguma alteração ali, ou ao nascimento, ou elas têm alguma outra alteração nessa área que vai controlar a perda urinária. Hereditário? Não é muito comum. Não é comum ser hereditário. Geralmente vai ser por lesão medular, alguma coisa. Segurar o xixi pode ocasionar uma incontinência urinária? Segurar o xixi, vamos pro adulto. Tá? Na criança, às vezes eu também não vou saber te falar muito, porque como eu só estudo incontinência urinária do adulto, eu às vezes não vou saber te dar uma resposta tão correta. Mas quanto mais você segura o xixi, mais o seu músculo da bexiga vai ficando maior, vai ficando mais cheio. Então, a minha bexiga cabe ali 500 ml de xixi, por um exemplo. Mas eu vou segurando. Eu já dei para ela 800. Aí hoje ela vai. Aí você vai fazendo, você vai aumentando. E isso vai gerar um enfraquecimento do seu músculo. Segurar xixi é péssimo. Então, a gente vê muitas professoras, elas chegam no consultório e ela conta, eu sou seguradora de xixi, porque eu fico evitando para sair da sala de aula e ela dá aula a manhã inteira na correria, ou então, às vezes, onde você trabalha, o banheiro fica lá longe, bancária, dependendo do serviço que você tá, você segura xixi o dia inteiro. Isso é péssimo. Isso vai favorecer a incontinência urinária. É um péssimo hábito. A quantidade de água que a gente toma, por exemplo, eu adquiri o hábito de, assim que acordar, tomar 1 litro de água. E uma vez eu ouvi um médico falar o seguinte, que se você tomar essa quantidade de água em pé, ele vai causar um dano à sua bexiga. Mas como tem vídeos e vídeos, né, tem profissionais e profissionais, isso pode também lesionar essa bexiga e causar... Eu sentado, não, é muito diferente. Mas assim, a gente faz, quando a paciente chega para uma consulta de incontinência urinária, a gente vai fazer o diário miccional dela. Então, a gente quer saber a quantidade de água que está ingerindo, o horário que está ingerindo, quantas vezes vai ao banheiro, porque a gente quer educar. Então, alguns médicos que me perdoem, mas não tem necessidade, dependendo. Então, assim, se você já é uma paciente que você tem incontinência,
você não precisa piorar a sua incontinência e ingerir 6 litros de água. Você vai ingerir ali 1,5 litro, 2, que vai te hidratar da mesma forma, Diluído diluído. durante o dia. Procurar fazer xixi a cada 2 horas. E eu não tô com vontade agora, mas vamos sentar ali, vamos tentar organizar, ensinar esse Uma músculo rotina. de novo, criar uma rotina. A minha incontinência piora à noite, eu tô levantando muito. Então, às vezes, depois das 18 horas, nós vamos diminuir essa ingesta hídrica. Então, porque quando a gente faz o diário, a gente identifica um tanto de coisa que só na mudança comportamental eu já consigo melhorar a incontinência da paciente. Entendi. Porque todo mundo acha que vai ser algo não palpável. Ah, eu nem vou lá consultar, porque ela vai mandar fazer um tanto de coisa cara, eu vou ter que fazer laser, eu vou ter que operar, não tenho dinheiro para cirurgia. Não. Só de você fazer fisioterapia, às vezes, passar uma pomada, fazer um estrogênio vaginal, se a gente vê que tem um ressecamento e tem um déficit de estrogênio, e fazer uma rotina, um diário miccional, a paciente chega e ela fala assim, que eu resolvi minha incontinência. Porque se for uma incontinência leve, vai resolver. Então, a quantidade de água que eu tomo de uma vez só não vai me ajudar a desenvolver uma incontinência urinária. Não. Mas para quem já tem, pode. Na verdade, não é Pior. só a quantidade que você está tomando. Você tem que tomar água, mas não é para você ficar segurando esse xixi. Porque senão você vai só aumentando e dilatando e deixando o seu músculo detrusor da bexiga, a sua bexiga cada vez mais dilatada. Você vai gerar uma fragilidade ali e isso a longo prazo vai ser ruim para você. Vai gerar uma memória, né? A memória era de 300 ml, não vou ao banheiro, tomo mais meio litro, daqui a pouco 1 litro e ela não vai voltar Exatamente. ao normal. Então, Entendi. o problema não está em tomar tanta água. O problema está em segurar esse xixi. Ah, mas eu gosto de tomar 6 litros de água. Pode? Pode. Você tá perdendo xixi? Não. Você vai toda hora no banheiro? Não. Você tá feliz assim? Tô. Se você tomar 6 litros de água, eu tenho certeza que você vai muito ao banheiro. Mas não tem como. Essa água tá entrando e ela tá saindo. Tem como prevenir, doutora? Então, tem como prevenir. Na verdade, então, prevenção. Fazer atividade física supervisionada. Então, então eu não vou mais fazer academia, não vou mais fazer agachamento, porque eu vou ficar incontinente. Não. Na verdade, a gente tem que treinar. Quem faz academia vai ter uma chance menor de ficar incontinente se você pensar que está fortalecendo, mas treinar do jeito certo, né? Esse peso muito grande, com muito impacto, às vezes ele é um vilão e não um ajudante. Fazer fisioterapia pélvica, principalmente para as gestantes. A gente sabe que pós-parto, algumas de nós ficamos um período incontinente, às vezes ali nos primeiros 6 meses a 1 ano, bate um desespero, mas depois volta, isso vai melhorar, porque naquele período teve aquela distensão da musculatura, né? Aí as coisas depois vão voltar ao lugar de novo e as coisas vão se ajeitar. Mas no início pode ficar incontinente. Então, gestante, a orientação, tem que fazer fisiopélvica antes. Eu fiz. E tem que fazer no pós-parto. No pós eu não fiz, mas entendeu? antes eu fiz. Para poder... Verdade, você fez certo. Para poder prevenir e para poder tratar, sabe? Hoje, todas as minhas pacientes no consultório 40 mais, eu já começo na cabeça delas, nós estamos envelhecendo, nós vamos poder ficar incontinente, você está fazendo fisioterapia? Eu pergunto, eu procuro a paciente, porque às vezes ela passa por nós e ela não comenta. Você entra, colhe o preventivo, faz a mamografia, faz o ultrassom e você não comentou do xixi. Mas quando eu pergunto, eu falo assim, você está perdendo xixi? A paciente, para. Acho que tô. Quando você espirra, você perde xixi? Perco. Não, realmente, eu coloco Carefree. Então, uma vez a gente estava discutindo que a incidência aumentou. Não sei se a incidência aumentou. A incidência é a mesma. Eu acho que é a gente que começou a enxergar. Observar. E a procurar, né? Porque o mundo mudou. Você vai olhar um tempo atrás, às vezes uma mulher de 50, 60 anos, a gente tinha uma expectativa de vida mais baixa, e ela já estava aceitando que ela estava... Não, hoje nós com 50, 60, nós estamos no auge. Conversando, né? Querendo viajar, rodar o mundo. Então, como é que nós vamos com 60 anos, toda linda, maravilhosa, rodar a Europa perdendo xixi? Não rola, né? Fazer as nossas programações e curtir. É a hora que a gente criou os filhos, às vezes aposentou, chegou à estabilidade financeira, e a gente não quer.
Então, dá para prevenir. Então, ao longo da vida, a lei é clara, né? Dieta bonitinha, saudável, atividade física supervisionada, fazer fisiopélvica nesse pré-parto e pós-parto, evitar a obesidade, evitar o sedentarismo. E eu sou uma amante da fisiopélvica. Eu acho que toda mulher deveria fazer fisiopélvica ali, acima Agora, dos seus 40 anos. essa fisiopélvica é tipo uma atividade física que tem que ser para o resto da vida ou não? A gente faz, por exemplo, 3 meses no ano, continua ali com a nossa atividade física diária, ou não? É como se fosse uma atividade física mesmo, 2 vezes por semana, é uma rotina, como que seria? Começo, então, ela vai te avaliar, a fisioterapeuta vai te avaliar, ela vai fazer um toque, ela tem uns aparelhos que ela consegue medir a pressão ali dentro da sua parede vaginal, ela vai avaliar a sua força e ela vai te propor um tratamento. 5 Sim. sessões, 6 sessões, 7 sessões, isso vai se passando, depois você vai vê-la a cada 6 meses, ela Entendi. pode falar que depois ela vai ficar anual, ela vai te ensinar o tratamento para você poder É fazer um em exame casa. de rotina que a gente tem que colocar igual preventivo. Então, se a Eu gente gosto. quiser ter essa qualidade. Eu sempre peço para E fisioterapeuta sexualmente também avaliar a deve melhora do peso. ser, né, o auge, principalmente Uhum. depois da menopausa aí, que a maioria, né, reclama que tem perda de Uhum. libido, ressecamento. Pode ser também uma solução. Ajuda muito Roupa íntima e acessório também pode ajudar para para incontinência. incontinência? Pouco, Não interfere. muito pouco. Sim, não vou poder dizer, né? A palavra nunca e sempre é muito pesado, mas geralmente não. Agora, alguns medicamentos. Pode falar, Sônia? Pode ir, pode ir. Alguns medicamentos podem causar esse Sim. excesso de xixi, essa Alguns incontinência? medicamentos podem causar, e aí sempre quando chega, uma das coisas que a gente faz também é avaliar o que está usando, porque alguns a gente tem que suspender. E eu vou comentar uma coisa que vocês talvez não vão me perguntar, porque vocês não sabem que existe. Então, eu vou tentar. Então, vamos organizar. Incontinência de urgência, bexiga hiperativa, neurogênica, contraiu fora da hora, geralmente tratamento medicamentoso com fisioterapia pélvica. A pessoa não tem controle sobre. Isso. É até mais fácil, né? Uhum. Porque você toma remédio e resolve. Incontinência de esforço. Estou falando de uma fraqueza ali desse assoalho pélvico. Então, opções de tratamento conservadora. A pomada, geralmente a gente vai usar um creme de estrogênio, porque a vagina e a uretra, elas dependem de estrogênio. E quando a gente na menopausa, a gente tem esse déficit de estrogênio. Então, sem o estrogênio, você tem um ressecamento e uma fraqueza dessa musculatura, você vai fazer uma atrofia. Essa atrofia vai favorecer a incontinência. Então, quando a gente faz esse estrogênio, que é vaginal mesmo, porque a paciente fala assim, mas eu estou fazendo terapia de reposição hormonal, comprimido, sistêmico, às vezes não pega bem na vagina. Não Então, funciona. para essa paciente, você vai estrogenizar diretamente na vagina. A gente às vezes faz ali 3 meses, depois a gente vai desmamando, vai avaliando. Então, a pomada ajuda muito, a físio vai ajudar muito, tá? E o laser, que aí eu vou falar sobre ele. Tá, tratamento conservador não resolveu. Aí tem o tratamento cirúrgico. Entendeu? Passou por essas 3 etapas. Aí essa paciente, tá. E aí como é que eu sei se essa paciente é cirúrgica ou se essa paciente ela é para tratamento conservador? Será que existe um exame? Existe. Existe um exame que chama estudo urodinâmico. Ele vai ser feito pelos urologistas ou pelos uroginecologistas. Aqui na nossa cidade nós temos 2 médicos que fazem. E aí, esse exame, ele vai quantificar a nossa perda. Então, ele vai me dar a pressão de perda, entendeu? Então, aquelas pacientes que estão perdendo com uma quantidade muito baixa, geralmente a gente considera que ela é uma incontinência grave. Ela não consegue segurar Nada. um pouco o É xixi. como se você tivesse 50 ml dentro da sua bexiga, um pouquinho de nada que você tem ali dentro, Entendi. você já está perdendo. Então, é uma incontinência grave. E, geralmente, às vezes, dependendo do médico, no laudo, ele coloca pra gente, paciente beneficia-se do tratamento cirúrgico. Não, a incontinência aqui mostrou que é uma incontinência moderada a leve. Paciente tem benefício do tratamento conservador. Então, geralmente, o colega que faz o exame, ele nos ajuda um pouco. Alguns colocam para ajudar a gente a dar esse segmento.
E ele também consegue definir se essa paciente tem uma incontinência de urgência, uma incontinência de esforço ou uma incontinência mista. Pensando em saúde pública, a gente não pede para todo mundo no SUS, né? E eu também não peço para todo mundo no meu consultório particular. Geralmente a gente pede quando a gente vai partir para o tratamento cirúrgico, ou quando a gente já fez os nossos tratamentos conservadores e não conseguiu, porque a gente é um exame um pouco mais invasivo, as pacientes às vezes têm dificuldade em fazer. Então, pensando no SUS, por um exemplo, a nossa recomendação, o que eu ensino para os meus alunos, não é para pedir para todo mundo, é para tratar, é para conversar. Se você conversar com a paciente, você já vai ter uma noção se a incontinência dela é de urgência ou é de esforço. E você já vai conseguir fazer um diário miccional, orientar, encaminhar para físio, passar uma medicação. Você já vai conseguir estrogenizar, passar a pomada e tentar resolver de forma conservadora. Não está resolvendo. Eu quero um estudo urodinâmico, eu quero fazer um estudo mais detalhado, o que tem aí. E, atualmente, para operar, não se opera sem estudo urodinâmico. Certo. Então, ele é condição sine qua non para você fazer uma cirurgia. Entendeu? Inclusive, o plano de saúde sem o estudo urodinâmico não vai liberar a cirurgia. Doutora, remédio, exercício, cirurgia. Qual que é o tratamento mais eficiente? O conjunto. Eu falo que nada resolve sozinho. É um somatório, né? A gente vai somando e vai resolver. Eu tenho pacientes que às vezes resolveram só com a físio. E eu tenho pacientes que resolveram só com remédio. Mas eu tenho certeza que quem fez os dois, ela vai ter um resultado melhor e mais duradouro. Eu estava vendo na internet algumas falas e que falam que o chá de funcho é altamente eficiente para a incontinência urinária. É boato ou é fato? Não sabia te falar. É contra o natural. Não, eu não sou contra o natural. Mas talvez seja bom se ele tiver alguma alteração ali para poder agir nesses receptores. Entendeu? Às vezes ele está funcionando como um análogo, por um exemplo. Por que a gente dá amora? Por que a gente dá soja para a mulher na menopausa? Porque as moléculas se parecem com estrogênio e enganam os receptores. Então, às vezes, se o funcho está melhorando, ele deve estar melhorando a incontinência de urgência. Ele não deve estar melhorando de esforço. E ele deve estar melhorando urgência por isso. Os casos mais comuns no consultório é urgência ou esforço? Eu tenho muito mais paciente de esforço. Então é uma questão de consciência. O esforço também vem da nossa obesidade, né? Porque toda mulher, querendo ou não, já passou pela gravidez, a maioria de nós, né? Quase, Sim. né? Assim, grande maioria. Que tem o engravidou problema, e teve esse comum. peso, né? Então eu vejo mais. E a gente pode ter incontinência mista. Tem a paciente que tem as duas coisas. Entendeu? Esse tratamento cirúrgico, ele demora a recuperação? Essa cirurgia, quando ela é indicada? Não. Assim, geralmente a gente vai pedir ali para essa paciente por volta de uns 60 dias de abstinência sexual. Atividade física mesmo, agachar, carregar peso, voltar para aquela rotina, trabalhar, ela vai voltar antes. Com 30 dias ela está trabalhando. Mas atividade física mesmo, 90 dias. E a gente pede para essa paciente, depois da cirurgia, evitar carga, peso muito pesado, né, por um bom tempo. E só para explicar para vocês sobre a cirurgia. A gente tem vários tipos, mas a mais famosa e o que todo mundo conhece é o sling transobturatório, que é uma fitinha que a gente vai colocar ali, uma tela, embaixo da uretra. E essa tela, ela não levanta a uretra. Essa tela, ela vai ficar ali milímetros abaixo da uretra e ela vai produzir colágeno e ela vai produzir fibrose para poder levantar e sustentar. Então, se fosse uma parede. Ela vai fazer o estímulo. Porque a paciente acha que a gente vai levantar a bexiga. A gente não vai levantar a bexiga. Se você tem uma queda da parede e está fazendo um prolapso, você pode fazer essa perineoplastia anterior, essa correção e sustentar. Mas a tela não levanta nada. Ela coloca, ela fica ali e ela vai produzir essa fibrose, esse estímulo de colágeno para poder sustentar. Que é aonde a gente chega no laser. Porque aí
O laser entra dentro da vagina, você vai mirar ele para a uretra e ele vai gerar um estímulo de fibrose e de colágeno. Seria uma aí ele cirurgia vai não invasiva esse laser? Sustentar. Então, o laser não é É um cirúrgico. complemento. Então, às vezes ele pode até substituir. Ah, Se certo. for uma paciente leve, uma paciente com uma incontinência leve, ela não é cirúrgica, né? Ela é para tratamento conservador. Aí, o que é o tratamento conservador? Pomada e fisioterapia. E laser. E laser. Então, para pacientes leves, na hora que a gente soma esses 3, a gente consegue. Em Valadares já tem o laser. Sim, já tem laser íntimo. Então, o laser veio, ele tem várias indicações, mas atualmente usamos nos casos de incontinência leve. Isso tem que ser muito importante e focar que é no leve, porque pacientes que já têm uma incontinência grave, às vezes não vai resolver. Isso Pode me conta. melhorar um pouco, mas não vai resolver. E quantas sessões? Para Curiosidade. incontinência, a gente pede um mínimo de 3 sessões, dependendo do aparelho, do que você está fazendo, você vai fazer de 3 a 5 sessões, e depois a gente vai fazer uma manutenção. Então não são muitas, né? Não. Vai dar um Que intervalo dá. ali de 20 dias, 30 dias. A tela, ela vai durar ali por volta de 10 anos. Pode ser que depois de 10 anos, essa paciente volte a ter os sintomas e a gente tenha que ir lá e fazer uma nova cirurgia. Mas ela vai ficar ali. O laser, não. Então, você vai ter que ficar repetindo os estímulos. E ele vai produzir a mesma coisa que a tela. Ele vai produzir, mas ele não vai produzir a mesma quantidade, né? Porque senão ele seria igual. Sim. E a tela, ela é superior. Mas também indicação de leve e para uma Exato. incontinência que não tem Então, para uma como. incontinência leve, a resposta é muito boa. Eu vou te dar a minha vivência. Eu tive 2 partos normais e eu fiquei incontinente no pós-parto. Eu já estava indo para 1 ano de pós-parto e eu tinha uma incontinência leve. Eu já não era mais a mesma. Mas eu não era cirúrgica e eu não queria operar. Então, eu resolvi 100% do meu sintoma com laser, que foi a hora que eu resolvi buscar, e eu falei assim, agora eu vou investir, porque esse negócio realmente funciona. Porque no começo você dá uma olhada e fala assim, não é possível. Mas aí, na hora que você vê que realmente funciona, e foi a hora que eu falei assim, não, agora eu vou investir. E não tem pós-operatório, né? Não tem. Então, você vai para academia no mesmo dia. Algumas tecnologias a gente vai pedir abstinência de 3 dias, outras, dependendo, você já vai poder ter relação no mesmo dia que faz. O negócio é que você vai ficar refém. Eu falo que é igual Botox. Eu brinco que eu vicio as pessoas. E deve melhorar em tudo, não? Em tudo. Não é só. Se você não quer viciar, não faça laser íntimo. Porque depois que você fizer, você não aguenta ficar sem mais. Do mesmo jeito que você vai na sua dermato todo ano aplicar o seu Botox e fazer o seu estímulo de colágeno facial, você vai fazer o seu estímulo de colágeno na vagina. Até o melhoramento sexual deve acontecer. A vagina também envelhece. Então, a gente envelhece. E a menopausa vem com essa redução, né? Até chegar na ausência total da nossa produção de estrogênio. Eu achava que a menopausa era o início dessa incontinência. Mas não só a menopausa, né? Não. Todas as outras situações que Como aprendemos. a uretra e a vagina embriologicamente vêm ali da mesma área e elas dependem de estrogênio, e sem estrogênio elas ficam muito atróficas e essa atrofia gera fraqueza que leva à incontinência, a gente tem mais incontinência na menopausa. Porque quem é que está gerando? É um sistêmico. Porque é na menopausa que eu tô sem o Sim. estrogênio, entendeu? Mas não é só a mulher menopausada que tem incontinência. Mas dentre as menopausadas, 50% das mulheres estão incontinentes. Doutora, a percepção que eu tenho é que só mulher tem incontinência urinária. Não, homens também têm incontinência urinária. Eu não sei muito sobre os homens, mas geralmente quando você vê um homem falando que ele não está conseguindo segurar e que ele está perdendo, a gente começa a desconfiar que ele pode estar com uma hiperplasia prostática. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é avaliar essa próstata. Mas homens geralmente são menos incontinentes do que nós, a sensação que eu tenho, e geralmente isso acontece mais tardiamente, né? Porque a tal da andropausa, ela vai vir bem mais tarde. E nós não, nós ali, a partir dos 45 anos até os 55, é a hora que eu estou esperando a menopausa. Então, todas nós estamos passando por essa queda desse estrogênio na menopausa. E esse sintoma geniturinário, que é esse ressecamento da vagina, e esse ressecamento e essa atrofia, aí a gente começa a ter dor na relação,
Aí, às vezes, vai ter relação sexual na hora que o pênis entra ali, fissura ali embaixo, sangra, dói. Aí ela começa a fazer infecção de urina de repetição, porque como a uretra e a vagina estão muito ressecadas e está muito sensível, a flora muda, o pH muda e ela começa a fazer asites. A cistite, ela começa a fazer cândida, ela começa a fazer vaginose, porque está tendo alteração. Então, acaba que essa alteração hormonal, para nós, os sintomas geniturinários hoje, eles são muito frequentes e muito persistentes. Então, as mulheres não podem achar engraçadinho dar um espirro e soltar um xixi. Não. E muitas acham e não tomam providências, né? Não é engraçado. Isso pode gerar outras complicações. E isso é importante. Assim, tá explicando. Começou, corre para resolver. Já começa agora a tratar, porque você vai conseguir tratar, você vai conseguir trabalhar esse músculo, fortalecer. E esse músculo vai sendo trabalhado e fortalecido ao mesmo tempo. Então, você passou a sua pomada de estrogênio, você melhorou o músculo. Você está fazendo fisiopélvica, você está trabalhando esse músculo. Você está fazendo laser íntimo, você está ali favorecendo o seu banco de colágeno. E você está aumentando a produção de colágeno. E você vai conseguir resolver e se bobear, você vai conseguir adiar ou, quem sabe, nem ficar incontinente depois. Porque você vai ter essa manutenção, né? Então, não é para esperar. Começou e a gente tem que falar. A gente tem que chegar para o médico da gente e falar, olha, eu tô assim, assim, assado. Às vezes a gente fica com vergonha, né? Fica com vergonha. E até quando é médica, impressionante como isso impacta na qualidade de vida. Eu acho que nós somos mulheres mais modernas e mais descoladas, né? Mas, assim, o que eu tenho de pacientes que chegam e às vezes vêm com o neto, vêm com o filho, vêm com a filha, ou até mesmo o marido, fala assim que, de repente, ela ficou depressiva, ela tá isolada, ela não sai mais, antes a gente viajava, agora não. E na hora que você vai procurar, é porque ela tá incontinente. E tem tratamento. E ela não quer transar porque ela começou a perder xixi na hora da relação, mas ela não conta. Então, isso dá um impacto social na vida da mulher que não tem como a gente descrever. Gente, só quem perde xixi sabe o constrangimento que é se uma de nós estivesse aqui agora fedendo xixi. É muito ruim. A gente fica assim, envergonhado mesmo, você não quer sair. Então, isso dá um impacto na vida dessas pacientes e que, se ela não conta e a gente demora para descobrir, às vezes a gente vai lá, assim, a mulher já foi no psiquiatra, a família está desesperada tratando uma depressão e que às vezes tem uma causa de base, que é uma condição clínica que não foi abordado, que ela não teve coragem de falar e aquilo foi ficando. Doutora, a gente sabe que o remédio a gente tem que ir na farmácia comprar, o exercício a gente tem que procurar um funcionário, uma academia, né? Um fisioterapeuta, que muitas das vezes pode ser coberto com um plano de saúde ou não. Temos a cirurgia e temos a questão do laser. O laser tem algum plano de saúde que cobre ou não? E a cirurgia também? Existe algum plano de saúde que cobre? Sim. A cirurgia vai ser 100% coberta pelos planos de saúde. Então, desde que a gente comprove que tem a indicação, desde que a gente tenha uma paciente que fez o estudo urodinâmico e mostrou lá que ela vai ter benefício da cirurgia, o plano de saúde vai cobrir. Mas os tratamentos com laser, eles ainda não são cobertos pelo plano. Eles ainda são só no particular. Mas podem ser parcelados, né? Pode. Brasil hoje é parcelado. Porque facilita, né? Muito. Porque, na verdade, pode ser um conjunto. É o laser, mais a medicação, mais a própria consulta, né? Às vezes a pessoa também não tem, sim, ou o médico não atende pelo plano. E geralmente, assim, pacientes quando vão para o laser, geralmente elas não vão tratar uma coisa só, né? Porque ela não tem só incontinência. Ela tem ressecamento, ela tem fissura, ela tem dor na relação, ela está fazendo infecção de urina de repetição. Então, acaba que ela consegue tratar tudo ao mesmo tempo. Então, ela melhora a qualidade de vida, ela melhora o desempenho sexual, ela rejuvenesce mesmo, ela volta, ela se insere de novo nessa saúde íntima, né? Volta. Porque algumas pacientes deixam de ter relação, porque perde urina na relação. Doutora Marcela Laender, muito obrigada pela sua participação. Tirou muitas dúvidas, né, que a gente tem no dia a dia. E às vezes até por vergonha de perguntar ao médico, como a gente falou aqui, a gente acaba não fazendo e às vezes deixando as coisas ir acontecendo e na hora que a gente vai ver já tomou uma proporção que não deveria tomar, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Não é a primeira vez que eu venho aqui, mas eu fiquei muito feliz em retornar, tá?
Belquíria, quero te agradecer demais. Belquíria é uma Agradeço, querida, Suzana. uma jornalista, uma empresária aí que está no mercado aí. Obrigado pela sua participação. Pode contar comigo quando precisar. Obrigada também. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.